Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a cidade de Nazaré. A cidade de Nazaré existe pesquisas novas, né, que foram realizadas a partir do ano 2000 e que têm sido publicadas mais recentemente, né, principalmente por um pesquisador chamado Dark. Ken Dark, né? Esse pesquisador ele tem um livro, Archaeology of Jesus Nazareth, foi publicado em 2021. Ele fala sobre um sítio arqueológico lá encontrado em Nazaré, que foi escavado pelas irmãs do convento de Nazaré, e isso desde o ano 2000. E ele traz essas pesquisas mais recentes, foram publicadas agora em 2021. Então, é um trabalho de uma pesquisa mais recente de Nazaré. Esse vídeo aqui que eu vou falar, ele traz uma pesquisa do Eric Myers, isso lá da década de 80, tá? Então, é uma pesquisa que já era feita na cidade de Nazaré, mais antiga. O Eric Myers, ele destaca que houve uma continuidade nas tradições locais e regionais para o cristianismo, bem como para o judaísmo, né? Então, assim como os sábios judeus se concentraram na importância literal e espiritual da terra, da Palestina, o mesmo aconteceu também com os cristãos. Então, quando os cristãos vão para a cidade de Pela, ali um pouco antes da Guerra Judaica, em 66, Pela ficando 50 quilômetros de Jerusalém, eles ali, eles, é, eles não se afastaram espiritualmente de Jerusalém, entendeu? Eles continuavam associando as suas lembranças com a cidade sagrada lá em Jerusalém, em Nazaré, em Cafarnaum, em Betânia, né? Que eles continuaram com os vínculos nesses locais. Tá? Então, esse apego à terra continuou, mesmo com esse desvio aí para a cidade de Pela. Tá? Outro ponto é que as escavações em Nazaré mostraram que não havia ali um sincretismo muito grande. Ali a população, majoritariamente, era judaica mesmo, camponeses, pobres e judaicos. Então, existem evidências que Nazaré era considerada uma cidade imaculada pelo paganismo. Tá? Nazaré ela não é mencionada nas fontes judaicas antigas antes do terceiro século, depois de Cristo. Quer dizer, antes do terceiro século, isso não, não é mencionada. Tá? Isso apesar do Talmud e de Joséfo listar várias aldeias ali da Galileia, mas eles não citam a cidade de Nazaré, só vai começar a ser citado no século III. Isso provavelmente reflete a sua falta de proeminência, tanto na Galileia quanto na Judéia, isso que ela aparece ausente. Mas essas investigações arqueológicas mostram que ali na região já havia uma cidade ali no século I, apesar de não ser citada, uma aldeia, né? Uma aldeia no século I. Provavelmente uma aldeia, segundo Eric Myers, em torno de 1.500 pessoas, uma pequena aldeia. Há achados dos padres franciscanos, ali que escavaram na região 1955 a 1960, já indicam que a principal atividade ali era a agricultura, nada sugere riqueza, não foram encontrados grafites, ou seja, a cidade provavelmente a maioria analfabeta, confirma a narrativa de João, o Evangelho de João, que diz, João 1,46, pode alguma coisa boa sair de Nazaré? Quer dizer, Nazaré é uma cidade bem pequena e isolada. Foi encontrada uma igreja bizantina, que a igreja foi construída ali no século IV, século V. Mas, nos fundamentos da igreja, sugere que ela foi construída sobre um edifício anterior, antes do século IV.
tá? Encontrados também alguns grafites nessa igreja, mas possivelmente os grafites são rabiscos de peregrinos cristãos que posteriormente vieram a venerar o lugar sagrado da memória cristã. Na igreja da Anunciação foram encontrados tanques de batismo, né? Para banho ritual, mikver, né? Foram encontrados tanques. Abaixo da imponente Basílica da Anunciação em Nazaré, existem sugestivos indícios da antiga veneração cristã no local. Essas tanques rituais foram encontrados numa caverna sobre o corredor norte da igreja bizantina, século V. Pagatti sugere que pudesse ter ali uma sinagoga judaico-cristã, mas não está confirmado isso, né? A questão do idioma também foi encontradas ali na região ali da Galileia, né? Foi encontrado textos, né? Na chamada Caverna das Letras, né? Isso por volta de 1950, papiros amarrados com barbante, e nesses papiros, escritos em língua aramaica, né? Foram identificados como textos do Bar Kokhba, lá de 130. Tá? Então, seria um esconderijo aí do Bar Kokhba, que poderia ter esses textos aí. E outro bloco de notas, né, que também foi encontrado, aparece escrito em aramaico, em grego e em hebraico. Então, esses textos do Bar Kokhba foram encontrados ali, não em Nazaré, na região ali da Galileia. Tá? Estudiosos concordaram que o aramaico era a língua falada pelas pessoas na Palestina toda, para a maioria dos seus habitantes. Afinal, autores como Daniel e Esdras compuseram metade desses livros em aramaico. Isso é um testemunho forte da posição dessa língua na época. Temos também a difusão, algumas inscrições em grego ali. Né? Uma primeira inscrição em grego aparece no Templo de Herodes, em Jerusalém, onde aparece uma placa calcária que está escrito lá: nenhum gentio entrará na divisória da barreira do templo, e quem for pego será responsável por sua morte, que se seguirá. Então, isso era um aviso para que não-judeus não penetrassem ali nos locais sagrados ali do templo. Tá? Tem uma segunda inscrição em grego, conhecida desde 1914, conhecida como inscrição de Teodotos. Tá? De ao líder da sinagoga, o arquissinagogo. E uma terceira inscrição, que é difícil de datar, que seria um edito do imperador Cláudio ou Tibério, tá? Que forma ali que, para que você diz assim, ó, é meu desejo que os sepulcros e tumbas que foram memoriais solenes de ancestrais, filhos ou parentes, permaneçam inalterados para sempre. Então, dizendo que não se pode invadir túmulos, né? Isso, se for logo após a morte de Jesus, isso seria um indício grande aí de que houve de fato algum problema ali com o corpo de Jesus, né? Que a esse dito romano, dando uma condenação mais rígida para ladrões de túmulos, né? Mas a data não está muito, não é possível precisar a data desse documento, desse edito real, que também está escrito em grego. Esse seria o terceiro escrito em grego.
Então, Eric Myers conclui que a quantidade de grego que aparece é pouca, e quando sugere que haja grego, isso é sinal do status da família, porque o povão não falava grego, né? Então, é a elite culta que devia falar grego ali. Poucos, né? Pergaminhos aramaicos são, em grande parte, traduções dos livros bíblicos que aparecem nos chamados Targums, né? Que são os livros bíblicos, não a Bíblia toda. Então, alguns livros da Bíblia circulam em Targums, são em traduções populares, né, do grego, como encontrados o Targum de Jó, o Apócrifo de Gênesis também, os Targums. Esses foram encontrados na caverna de Qumran, o Targum de Jó, e também o Targum de Levítico também foi encontrado lá. Tudo em aramaico. Parece que os textos mais abundantes dos Targums datam do ano 200, o que seria um pouquinho depois da Mishnah ser compilada. Portanto, embora o grego estivesse se tornando a língua franca de todo o Oriente Médio, o aramaico continuou como língua literária, né? Nesses Targums a gente tem uma mostra disso, e como língua familiar da maioria dos judeus. Evidência para o último são os muitos grafites em aramaico, rabiscados em ossuários de pedra do primeiro século. Isso já em toda a região ali da Judéia, não estou especificamente falando de Nazaré. Né? Então, esses ossuários, ou pequenas caixas de pedra ou madeira para o enterro dos ossos, após um ano a inumação do corpo, se tornaram frequentes. E ali aparecem textos escritos, né, em aramaico. 194 ossuários cadastrados, 26% estão escritos em hebraico ou aramaico, 9% estão em grego e 64% estão escritos apenas em grego. Então você vê que esses ossuários são usados pelas famílias mais ricas, né? O ossuário conhecido é esse ossuário de Tiago, irmão de Jesus, que foi encontrado. Né? Com relação aos manuscritos do Mar Morto, é curioso também que eles estão escritos muito mais em hebraico do que em aramaico, apesar de que o povo falava em aramaico. Né? Então, a resposta óbvia para isso é que os residentes de Qumran liam e escreviam em hebraico. Alguns estudiosos sugerem que o hebraico era um dialeto falado normalmente pelos judeus da Judéia durante esse período. Outros são de opinião de que o hebraico é apenas uma segunda língua aprendida por sábios e estudiosos. Da mesma maneira que o latim na Idade Média. Então, o aramaico falado pelo povo gradualmente sofreu um declínio que provavelmente se acelerou depois da Guerra de Roma, em 70. Parece que em algum momento durante o primeiro século, o aramaico e o grego mudaram de lugar, à medida que o grego se espalhava pelo campo e o conhecimento do aramaico declinava. Então, o aramaico está mais ligado ao povo rural, né? O hebraico, por razões de orgulho, identidade e tradição judaica, continuou, mas ele parece ter sofrido um sério golpe contra o orgulho nacional como resultado da desastrosa campanha nas mãos de Roma em 70, seguida do século seguinte. Então, muito obrigado. Então.